Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre quando ele não quer usar camisinha. Bom, esse é um assunto que parece que ficou um pouquinho esquecido por conta do relativo controle que a gente teve sobre a progressão da AIDS como doença. Lá até nos anos 90, até o começo dos anos 2000, contrair HIV era um pavor de todo mundo que tinha vida sexual ativa, né? E de todo adolescente que estava se preparando para transar também. E era muito comum, assim, as meninas sempre andavam com camisinha na bolsa, não era uma coisa assim estigmatizada mais. Já era meio que aceito até pelos pais, todo mundo queria, né, que os filhos usassem preservativo porque o risco de contrair uma doença mortal era muito grande, né? Então todo mundo estimulava que os jovens usassem preservativo desde a primeira vez. Aí lá, mais ou menos no começo dos anos 2000, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, ele começou a fornecer as medicações para o tratamento da infecção por HIV para todos os cidadãos brasileiros. E por que que isso é muito importante? Porque os medicamentos para o tratamento da infecção por HIV, né, ou da AIDS, porque a AIDS na verdade é a manifestação do HIV, você pode ser um portador de HIV e não ter AIDS, porque a doença não se manifestou, né? Mas a partir do momento que a pessoa testa positivo para o HIV, ela precisa fazer o tratamento. E aqui no Brasil, o governo fornece esse tratamento, né, até esse momento. Porque esses medicamentos custam muito caro. Então é muito difícil que uma pessoa, né, a menos que ela seja muito rica, ela possa pagar por esse tratamento, né? Ele custa realmente muito caro. Mas a partir do momento que o governo começou a fornecer aqui no Brasil, as pessoas pararam de morrer de AIDS. E isso foi uma mudança muito grande na nossa sociedade e mudou a cultura como um todo. Existia uma memória muito grande de pessoas famosas que haviam morrido de AIDS. Porque quando um artista contraiu HIV, né, e aí ele consequentemente tinha AIDS, ele morria muito rápido. De repente a pessoa parecia magra, muito magra, né? E era meio que assim, qualquer pessoa que emagrecia, as pessoas já pensavam, nossa, será que tá com AIDS, né? E aí a pessoa parecia muito mais magra de repente, e a morte era muito rápida, né? O que aconteceu com o Cazuza, com o Lauro Corona, né? Eram pessoas famosas, né? Jovens, que de uma hora para outra ficaram muito doentes e morreram. Então, esse era um medo coletivo, né? Um medo social muito grande. Aí me parece que o pessoal mais novinho não teve tanto contato com esse medo. E aí esse pessoal está relaxando na proteção, né? Eu tenho visto pessoas que, né, meninas que engravidaram porque transaram sem camisinha com cara que ficaram pelo Tinder, né? E muita gente está contraindo AIDS hoje, né? A infecção por HIV não acabou. As pessoas estão contraindo por acharem que não é mais um problema. Assim, eu comecei o vídeo falando sobre quando ele não quer usar camisinha, porque é o mais comum, né? Em geral é o homem que reclama. Mesmo na época que a AIDS era um problema muito grave, né, socialmente, a gente tinha esse fenômeno dos homens que não queriam usar camisinha. Inclusive, assim, se você conversar com garota de programa, né, profissional do sexo, com certeza elas vão ter muitas histórias para contar de homens que não querem usar preservativo com uma prostituta e pede para ela fazer o programa sem camisinha, até insiste, diz que paga mais, né? Então, de fato, esse sempre foi um problema muito maior com os homens.
Então eu queria falar mais realmente com as mulheres, embora eu saiba que existem mulheres que não gostam de preservativo. Eu conheci mulheres que não gostavam. Em geral, a mulher não sente tanto, né? Não é tanto um problema para ela. E assim, pela minha experiência, né, em geral, quando o cara tem ereção mesmo, o preservativo não é algo que você vai sentir, né? Você sente se o cara tá meia bomba. E assim, na boa, gente, se o cara não consegue segurar a ereção com camisinha, tem uma coisa muito errada, né? Ele tá com problema de disfunção erétil já. Não importa se o homem tem 20 anos, mas o cara perder a ereção por causa de camisinha é uma coisa muito séria. Tá? Não é normal. Transar sem camisinha com um cara que você conhece já é inaceitável. Mas você transar sem camisinha com um cara que você não conhece, que você tá pegando assim, de ficar pelo Tinder, sabe? Por que você tá fazendo isso com você mesma? Sabe, você tem ideia dos riscos que você tá correndo? Sério? Em primeiro lugar, tem a questão da gravidez indesejada, tá? Que ainda que você tome pílula, ou esteja com DIU, diafragma, ou escambau, né? Usar preservativo ainda é a melhor forma de você impedir a entrada de esperma dentro do seu canal vaginal. É um excelente método contraceptivo. A quantidade de doença que é muito mais perigosa numa mulher do que no homem, tipo o vírus HPV, por exemplo. Ele dá câncer de colo de útero na mulher. É por causa dessa porcaria que a gente tem que fazer exame de Papa Nicolau. Aquele exame horroroso, horroroso que a gente faz praticamente todo ano. Tem que fazer, tá? Mas assim, é um exame terrível. Que se fosse homem, com certeza já teriam encontrado uma forma mais confortável de fazer. Então assim, a gente faz esse exame terrível por causa dessa doença. É uma doença que ela é uma causa de morte em mulheres. Assim, é um problema grave que a gente tem, né? E isso sem contar todas aquelas outras que não são assim tão perigosas, tipo tricomoníase, gonorreia, sífilis. Você não tem dó do seu fígado? Não é? Porque cada vez que você faz um tratamento é o seu fígado que sofre. Todo medicamento que você toma é o seu fígado que sofre. Se você gosta de beber, né, pensa nisso. Né? Você desgasta o seu fígado cada vez que você bebe álcool, cada vez que você toma medicamento. Então, assim, achar que contrair o HIV é uma coisa tola, né? Só porque existe medicamento, você vai passar o resto da sua vida tomando medicamentos de uso contínuo. E não é um só, são vários medicamentos. E existem pessoas que não podem fazer o tratamento do HIV porque o fígado está comprometido, por exemplo. Existem pessoas que são usuárias de drogas que o fígado já está muito desgastado, então elas não podem fazer o tratamento do HIV. E aí elas morrem de AIDS. Então vocês têm que ter essas coisas em mente, sabe? Veja bem, eu sou mulher também. Eu sei como é. Eu sei como homens muitas vezes tentam, né, forçar determinadas condutas. Mas você tem que ser forte, você tem que se amar. Você tem que ter a consciência de que você é importante, de que a sua saúde tem valor. Né? E tem mais valor do que você manter um namorado, por exemplo. Porque cá entre nós, a maioria dos caras não é lá essas coisas na cama, né? E, e aí o sujeito, ele tenta te manipular, né, a você achar que se você oferecer para ele o sexo sem camisinha, ele não vai te largar. Ele vai namorar você, né? Não vai te trocar por outra. Só que esse cara, depois ele te troca por outra. Sabe por quê? Porque ele não tem nenhum respeito por você. O cara que tem respeito por você, ele vai usar a camisinha. Porque ele sabe que ele tá se arriscando a te transmitir alguma coisa. Se o cara não usa camisinha com você, ele não usa com ninguém. Essa é uma conduta já
corriqueira para ele. Então, minha amiga, use camisinha, sim. Use camisinha, pode ser a masculina ou a feminina, tá? Se você achar que a feminina é mais fácil para você, use a feminina. Ela é um pouquinho mais cara, mas você consegue encontrar em postos, né? Ela é mais difícil do que a masculina, que você acha. Aqui em São Paulo tem no metrô, né? É mais fácil de achar a masculina. Mas se você achar que a feminina é melhor, porque é você mesma que vai colocar, use a feminina. Ela tem até a vantagem de que ela protege ali a região dos lábios do HPV, porque o HPV você pode contrair ali pela parte externa da vulva. Então a camisinha feminina tem essa vantagem também. Se você já tem maturidade para transar, você tem que ter maturidade para pensar nessas coisas. Você tem que ter maturidade para se proteger de uma gravidez indesejada e você tem que ter maturidade para se proteger de infecções sexualmente transmissíveis. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que de agora em diante vocês usem camisinha. Tchau, tchau!